programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Amigos da Super Rádio Tupi, salve Brasil! Nós aqui estamos mais uma vez trazendo até vocês as mensagens inéditas e reveladoras do racional superior, um ser de nossa verdadeira origem, um raciocínio superior. Isso mesmo, um raciocínio superior a todos os raciocínios, autor da obra Universo em Desencanto, que nos levou o tesouro dos tesouros, a sabedoria infinita do saber racional. E nessa obra está revelada a origem da vida, de tudo e de todos, explicada de forma lógica, com base, provas e comprovações, ao alcance de todos, sem distinção, dependendo apenas do interesse de cada um. Quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu? Assim é a vida da pessoa, que vive, não sabe por que vive e nem para quê. E nessa obra, Universo em Desencanto, todos vão saber o porquê, pois é chegada a hora do desencanto da humanidade que sempre viveu iludida na esperança de tudo saber. A fase aí está, a fase racional. São as transformações naturais da natureza, já presentes em funcionamento, levando todos ao encontro da verdadeira e única origem. E a verdade provém de nossa origem de racional. Sim, o mundo racional, pois se existe esse segundo mundo que habitamos, é porque existe o primeiro mundo, a causa desse. Pois então, Oswin, vamos entrar juntos nessa viagem da base da lógica rumo ao mundo da nossa origem, através do desenvolvimento do raciocínio? Então fiquem conosco, participem desse programa através de carta ou então pelo Disque Racional. Basta apenas ligar para essa emissora. Anotem o número 291-2884 e 948-2598, 291-2884 e o 948-2598. Está iniciando agora o seu programa Encontro Racional deste domingo. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Todos que passaram a se conhecer estão vibrando com o desenvolvimento do raciocínio. E já existem muitos com um raciocínio bem desenvolvido, como também existem muitos que ainda estão com um raciocínio para ser desenvolvido. Mas a natureza é racional. A fase natural da natureza é racional. E a natureza vai tratando de colocar todos dentro de sua fase, porque na natureza está o comando de todos e de tudo. E a força maior
é a natureza, em que todos seus feitos dependem dela para viver. E assim, todos que têm este conhecimento estão vivendo como nunca viveram, alegres, felizes e contentes. E não é para menos, por estarem ligados à energia racional, tratando de desenvolver o seu raciocínio e apurar cada vez mais o seu desenvolvimento. Aí está o triunfo verdadeiro da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O que impera e o que vale é o desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do pensamento já terminou há muito, desde 1935, em que o pensamento deixou de funcionar por ter encerrado a sua fase. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores veem logo o resultado, o grande desequilíbrio dos pensadores e o grande desequilíbrio de tudo. E que desse desequilíbrio surgiu a violência, surgiu o terrorismo e as guerras que se multiplicaram. O pensamento deixou de prevalecer e, por isso, os pensadores entraram em desequilíbrio. Desequilíbrio de tudo, moral, físico e financeiro. E o mundo inteiro abalado por esse choque de mudança de fase natural da natureza. Não sentiram o término da fase do pensamento, nem a entrada da fase do desenvolvimento do raciocínio, porque todos sempre viveram artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E quem assim vive, não está em condições de sentir as suas mudanças. E foi o que se deu no mundo inteiro. Só percebiam que tudo estava mudando, mas ninguém sabia por quê, porque todos viviam sem se conhecer. Somente os que passaram a se conhecer é que tomaram conhecimento do fim da fase do pensamento e a entrada da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão vibrando e florindo com o desenvolvimento do raciocínio, porque estão sentindo a mudança que está se processando em si mesmo e dizendo: é verdade. Depois que comecei a desenvolver o raciocínio, estou mudando para melhor cada vez mais. Eu não era assim. Era completamente diferente do que sou hoje. E hoje, eu sinto em mim mesmo uma mudança muito grande e, naturalmente, para melhor. Vim assim mudando, sem sentir. E hoje sei que essa mudança é feita pelo raciocínio, que vai ficando cada vez mais desenvolvido. E me sinto completamente diferente do que eu fui, do que eu era. E essas são as provas e comprovações do desenvolvimento. A pessoa muda sem sentir, naturalmente, e vai adquirindo um grande equilíbrio que não tinha. E quanto mais o raciocínio vai ficando desenvolvido, melhor vai ficando o estado da pessoa, até ficar totalmente ligada à energia racional e passar a transitar no espaço naturalmente, como uma nave espacial. Isso é, depois de ficar totalmente ligado à energia racional, à energia espacial.
a ligação total com a energia racional consolidará o estágio da verdadeira racionalização da humanidade, através do desenvolvimento do raciocínio, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E os viventes que estão fazendo por onde alcançarão esse estágio dentro de pouco tempo, porque o raciocínio vai ficando cada vez mais desenvolvido, até a pessoa ficar ligada totalmente à energia racional. E depois dessa ligação total à energia racional, que é uma energia espacial, passará a pessoa a transitar no espaço, ficando totalmente desligado dessas duas energias do chão, elétrica e magnética. E esse é um estágio que muitos dessa geração vão passar, e principalmente os das novas gerações vindouras. Esse é o estágio da terceira etapa da vida, desse segundo mundo, que daí se transformarão todos para o primeiro mundo e começarão a aparecer em todos os lugares do mundo. E assim estará constatada, então, a fase da racionalização dos povos pelo desenvolvimento do raciocínio, por todos estarem transitando no espaço naturalmente. Esta será a propaganda bomba do mundo racional, todos levitando, transitando no espaço naturalmente e a Terra passando a ser um verdadeiro paraíso racional. E agora é fazerem por onde alcançar esse estágio o mais depressa possível, porque tudo depende da própria pessoa. Não alcançarão esse estágio quem não quiser. Assim como já mudaram tanto, como estão vendo que estão completamente mudados. Do que eram, também mudarão desse estágio naturalmente, depois que ficarem ligados à energia racional totalmente. E todos estudando o livro Universo e Desencanto diariamente, ficando assim ligados à energia de cima, a energia do primeiro mundo, o mundo da origem do ser humano, passarão a transitar no espaço, ligados à energia do chão, só transitarão no chão, estando ligados à energia mais leve, a energia suprema do mundo racional, a verdadeira energia do ser humano, que é a energia de cima, passarão então a transitar acima do chão. A fase racional é essa, ouvinte, e não chega a esse estágio quem não fizer por onde, porque quem fizer por onde, logicamente alcançará muito breve, dentro de pouco e pouquíssimo tempo mesmo, por a fase natural da natureza ser a fase espacial. A própria natureza ajuda todos a completar esse estágio, porque é o estágio natural da natureza, por a fase natural da natureza ser racional. E logo mais na sessão Vamos Conhecer, falaremos um pouco mais sobre os estágios da evolução humana. E agora os endereços onde você encontra os livros Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional do Centro, Rua Nova Barão, Loja 40, Altos, fone 255-2699. Casa Racional de São Paulo, Rua Barão de Iguape 46, Casa 1, Liberdade, fone 277-0099. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. E agora, as informações da semana. Aí, ouvintes, estamos aqui mais um domingo, né, com a companhia agradável de todos vocês, né, que faz aquela comunhão racional através da energia poderosa, né, e tudo que se fala aqui de racional. Vocês que estão ouvindo, vocês que estão ligados nesse programa, estão ligados na energia racional. Porque assim, tudo que se fala de racional
desenvolve o raciocínio. E esse programa ajuda a pessoa a desenvolver o raciocínio. Mesmo aquele que ainda não conhece, não está estudando o livro Universo dos Encantos. Esse programa é feito com essa finalidade. Se você, amigo ouvinte, conheça um pouco do conteúdo, para que serve o livro Universo dos Encantos, que é para a humanidade toda, que veio assim em forma de livro, veio em forma de palavras, né? A verdadeira salvação da humanidade. E que eu digo salvação aqui é, por exemplo, a pessoa se conhecer para aprender a ser feliz e conhecer o seu mundo de origem. Porque o maior sofrimento da humanidade é por ela não se conhecer. À medida que a pessoa se conhece, ela não sofre. E se conhecendo, sabendo, estudando a obra do Universo dos Encantos, vai saber da natureza, de onde viemos, para onde vamos, o sol, porque do sol, da lua, das estrelas, porque dos pássaros, dos animais, não é? Tudo que existe, como foi feito, como foi a nossa saída, a gênese desse mundo, como foi feito, e a nossa saída do mundo racional. E, logicamente, desenvolvendo o raciocínio, se liga à energia racional, desenvolve seu raciocínio, vem a evidência racional, e é como nós lemos aqui, né, Júlio? A pessoa ficará com o corpo tão leve que vai alcançar esse estágio de levitação. Por quê? Porque essas duas energias que nós conhecemos aqui no chão, que é a elétrica e a magnética, é muito pesada porque não pertence a nós, seres humanos. Nós estamos ligados em duas energias que pertencem aos irracionais, que são pertencentes desse mundo de matéria. A energia primeira da origem do ser humano, a energia racional, uma energia poderosíssima, energia pura e leve, que o ser humano aos poucos vai tendo contato, porque nós estamos tão deformados, e essa é uma energia tão pura que precisa uma preparação muito grande, inclusive a causa dos nossos irmãos extraterrenos não se apresentarem de vez para a humanidade, porque precisa de um preparo dentro da energia deles, que é energia racional, uma energia levíssima e puríssima, esse preparo do ser humano para entender e para ficar na mesma sintonia deles, não é? Para ter o contato. É a mesma coisa, a pessoa vai para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, para saber a língua daquele povo, né? A cultura, a língua daquele povo, para poder se entender. E para se entender com nossos irmãos extraterrenos, que estão fazendo a divulgação no espaço, é conhecer a cultura deles. E a cultura deles, Julinho, é a cultura racional. Exatamente, é a cultura racional. E o que parece ser impossível, né, para muitos, que é a levitação, no futuro, na hora certa, no momento certo, será uma coisa muito natural. Vejam só que no início desse século havia muito atraso ainda na humanidade. E o avanço que se deu através do pensamento é incrível. Então está aí todos os feitos do pensamento, e ainda sendo aperfeiçoados por essas energias, a elétrica e a magnética. Então, assim que a casa estiver limpa, quando essa fase já estiver vigorando, que é a fase racional, a natureza vai tomar providências para que se cumpra o que já está anunciado na cultura racional, que é a fase da levitação, a fase onde todos vão transitar no espaço. Por ser um fator natural, por estarmos ligados a uma energia superior, uma energia que vai desativar a ação dessas duas energias pesada, elétrica e magnética. E não adianta mais pensar, porque quem pensa está vivendo contra si mesmo, está vivendo contra a fase natural da natureza, que é a fase racional. De 1935 para cá, começou a fase racional do desenvolvimento do raciocínio, e ficaram os viventes desamparados do alimento natural do pensamento e do alimento da imaginação. E muitos, por não conhecerem nem perceberem essa mudança, começaram a viver contra a natureza. E por estarem vivendo contra a natureza, ficaram todos desarranjados, e esse desarranjo causou todo esse desequilíbrio que vai pelo mundo afora, né? Todo este infortúnio na vida dos pensadores, na vida dos seres humanos. E muitos perdendo até o direito de viver nessa fase de salve-se quem puder e se puder, não é, Luiz? Que é uma liquidação muito grande que se vai aí pelo mundo afora. É por isso que é o desconhecimento do ser humano, que a fase do pensamento e da imaginação acabou em 1935. Então, vocês percebam que a partir de 1935 para cá, começou a aparecer muito disco voador, começou o ser humano, assim, naturalmente, ser influído do espaço, né? Começou a fazer satélites, foguetes. Então, é um progresso todo voltado para cima, não é para o cosmos.
Então, o próprio ser humano não sabia por quê, né? Então, queria conquistar o espaço, queria ir à Lua. Então, tudo isso é feito na fase que entrou em 35, que é a fase de aparelhos racionais, que uns chamam de Era de Aquário, outros Terceiro Milênio. Então, é preciso realmente que deixe o pensamento e a imaginação. Por quê? Porque é uma fase que ficou no passado, como ficou a fase dos primitivos selvagens, que hoje bem poucos selvagens existem, que entrou a fase civilizada. E a fase civilizada do pensamento também terminou em 35. E agora tem que conhecer a cultura da fase atual, né? A cultura dessa fase racional da fase do terceiro milênio. E a cultura da fase do terceiro milênio é uma cultura extraterrena, é a cultura contida na obra Universo em Desencanto. E a fase que está regendo agora, qual é, Nailde? Bom, a fase que está regendo a natureza, é claro, é a fase racional, né? E quem persiste em pensar está indo contra a maré. E a maré está no desenvolvimento do raciocínio, ouvinte. E é preciso desenvolvê-lo para ficar a favor da nova fase, né? A favor da fase da maré, é claro. E por isso está aí o desequilíbrio físico, moral e financeiro, a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira. E todos esses três fatores, esses três desequilíbrios, causaram o desrespeito. E o desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. E o terror causou o quê? As guerras. E as guerras causaram as mortandades. Tudo isso devido a estarem vivendo contra a fase natural da natureza. E por estarem pensando na fase do raciocínio, é que não encontram soluções para os males que atingem todos e todos. E ouvintes, eu queria fazer um convite, né? Porque estamos no final de ano, né, Luiz? Então, está aí iniciando um ano novo, em breve. Então, as pessoas, elas querem que o ano que se inicia seja um ano bom, sem violência, sem guerras. Então, eu estou convidando a todos os ouvintes a conhecer o livro Universo em Desencanto, né? E conhecer essa escrituração maravilhosa para ajudar todos. E é o melhor presente que pode dar, né, Nailde? Fim de ano, para um amigo, né? Para o verdadeiro amigo, o livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. Muito bem. E por falar em livro, Luiz, eu quero aqui passar os nomes, né, dos doadores do primeiro volume aqui para o programa de rádio. São eles: Gracindo Valfredo Orlando e Israel Pereira, lá de Carapicuíba. Tenho aqui também a doação do quarto volume da réplica, efetuada pelo senhor Matias Busman. E ainda aqui na sequência, Walter Ferreira do Nascimento, também doou o primeiro volume. E a dona Aldanis Isaías Pelegrim doou o primeiro, segundo e terceiro volumes da réplica, a quem nós agradecemos muito. E ainda tem aqui lá uma doação de Taboão da Serra, efetuada pelo senhor Silvestre Cerqueira. E para encerrar, Luiz, tenho aqui inclusive uma dedicatória. O senhor Rafael Arjona, dona Solange Arjona e Encarnação Gonzalez Arjona doam o primeiro volume e aproveitam para parabenizar a Viviane Arjona pelos seus 15 anos, que aniversou no dia 3 de dezembro. Um pouco atrasado aqui, né? Relembrando. Sempre, né? Mas sempre, exatamente, com o mesmo efeito. E eles desejam muitas felicidades, paz e amor racional. Abraços e beijos de seus pais e irmã. E nós nos irmanamos também nesse abraço a você, né, que faz aniversário. E ao Rafael Arjona. Ok, parabéns à equipe do programa. E a Nailde falou aí também, né, do ano que se inicia. Quero só lembrar a vocês que no próximo programa, acho que é dia 2 de janeiro, nós vamos fazer um especial do mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o escritor da obra Universo em Desencanto, o aparelho do racional superior, o aparelho do extraterreno, que recebeu as mensagens do livro Universo em Desencanto. Então nós vamos falar um pouco do seu nascimento, coisas interessantes, que quando ele nasceu, uma estrela, um tipo de meteorito caiu em frente à sua residência, iluminando todo o quarteirão, e todas as pessoas do bairro viram. Isso consta, inclusive, da biografia do bairro do Meier, no Rio de Janeiro. E a infância dele, quando ele chega em casa dizendo: mãe, eu não vou mais na escola, que tudo que a professora fala lá eu já sei.
e peculiaridades, né, da mocidade, até quando ele começou a receber a obra Universo Sem Encanto. Então vocês não percam o programa do próximo domingo, né, que é muito bonito e é uma homenagem de todos os estudantes de Cultura Racional de São Paulo do Brasil ao mestre dos mestres, que deu a nós, em sua vinda, em sua passagem pelo planeta Terra, trouxe a obra Universo Sem Encanto para nos ligar ao mundo superior, ok? Então, não perca o próximo programa. E eu quero dar um abraço em nome de toda a equipe, não é? A dona Zelina e o senhor Nascimento, aí da caravana da Ponte Rasa. Todo o carinho aqui da equipe de rádio, dona Zelina e o senhor Nascimento, né? E só dizer a vocês que o Racional Superior é o verdadeiro Deus. Ele através da lapidação, não é? Através do sofrimento, que o sofrimento é um sinal de amor e não de cólera. E tudo aquilo que a gente passa, todas aquelas lapidações, é a salvação que ele está promovendo, pois através das lapidações ele está salvando, preparando, né? E ajudando a gente a nos encontrar ao nosso mundo de origem. Então, firmes na caminhada racional, né? Tenham toda aquela energia racional para seguir em frente, e vocês vão ver que daqui a pouco a natureza resplandecerá, assim, num caminho muito brilhante, para que vocês desenvolvam raciocínio e comuniquem com todos os nossos irmãos, sejam eles do mundo racional e aqueles que já nos deixaram, que estão na companhia do racional superior. Pois é, Luiz, e um lembrete aqui. Aniversariou essa semana, dia 22 de dezembro, a nossa simpática colega de equipe, a Neuza, tá? Neuza, você um grande abraço e boas vibrações racionais de toda a equipe. Ok, um abração a Neuza então, tá? Julinho, José Luiz Brandão, um colega caravaneiro, né, responsável pela caravana de Francisco Morato, ligou aqui pra gente e anunciou, né, que a caravana lá de Francisco Morato, graças aos anúncios que nós temos feito aqui dentro do programa, né, nesse espaço de informações, conseguiu montar a caravana lá em Francisco Morato, saindo de porta em porta, e também a caravana parada deles, né, que fica em frente ao shopping center de Francisco Morato, todos os domingos às 8 horas. Então, pessoal, aí os estudantes que moram perto de Francisco Morato, se quiserem participar da caravana, junto com o José Luiz Brandão e o pessoal todo lá, é só comparecer todos os domingos às 8 horas em frente ao Shopping Center Francisco Morato. Ele agradece, ele diz que, graças ao anúncio feito aqui no programa, é que se conseguiu montar essa caravana. Pois é, esse programa aqui é um programa de utilidade pública, né? Todos os racionais, todos os estudantes de cultura racionais que quiserem se utilizar desses momentos aqui de transmissão radiofônica, podem fazer, né, trazer a sua mensagem, vir aqui pessoalmente ao programa, dar o seu recado, fazer seus pedidos, ou então escrevendo aqui para a equipe do Encontro Racional, que nós teremos o maior prazer em transmitir aquilo que for necessário para que a fase racional continue, né, nessa evolução sempre para frente. Então, José Luiz, o programa de todos os estudantes e é seu também, viu? Nós ficamos muito contentes, e ligue aqui sempre pra gente, sempre que você desejar transmitir alguma coisa. Tá aí a importância, né, dessa horinha que a gente faz esse refresco, esse bate-papo, essas informações, para vocês saberem o andamento da fase racional, né, e dar aquele convívio gostoso, esses recados dos... Temos uma visita aqui com a gente, né, um colega, um estudante de cultura racional também, que o programa é de estudante de cultura racional, é o Johnny Wilson, não é, Johnny Wilson? Boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo a Super Rádio Tupi, né, Encontro Racional. Você faz a divulgação através da música, não é? Porque aqui a gente sempre fala que estudante de cultura racional tem que fazer a divulgação, seja de forma for, né? Aquele estudante se conscientizou do que é a cultura racional e teve todas aquelas provas e comprovações que o livro dá, e que são conscientes, naturalmente, espontaneamente fazem sua divulgação. E a divulgação é de diversas formas, jeitos e maneiras. E você faz através da música também, não é? Sim, desde quando eu comecei a estudar a cultura racional, algo me dizia lá no fundo, né, que tinha que trabalhar esse caminho, né? Então eu, apesar de muito sacrifício no começo, né, fui trabalhando, lentamente desenvolvendo, e acredito que cheguei num ponto de algum amadurecimento, né? Um amadurecimento muito bom, pelo que vocês vão ouvir aí. É uma música que ele fez. Como é que é o nome da música? Bom, o nome da música traz o nome do livro, né? Universo Desencanto, a primeira música.
Que tipo de música que é? É uma balada. É uma balada, né? Então vamos ouvir, gente. Muito bem, gente, olha aí. Vê a sensibilidade do Johnny Wilson, né? O seu nome, na verdade, qual que é? Meu nome é Wilson, né? Só que na falta do nome... É um nome artístico? Eu coloquei Johnny porque combina, né? Bastante. Tá bom, o Wilson é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que está sempre ativo na fase racional, né? E está fazendo, assim, diversas músicas bonitas, como essa que vocês acabaram de ouvir. E divulga, assim, né, Wilson, também a cultura racional dessa forma. Sim, é uma forma, né, que eu gosto bastante, né? E qual a outra música que você já teria? Qual é o nome dela, por exemplo? É um country, né? Inclusive você que pediu pra mim fazer, né? Então... que diz respeito à amizade, né? Isso, você pediu e eu fiz, né? Porque a amizade é uma coisa, assim... o que liga a humanidade é aquela amizade, aquela confraternização, né? Ainda mais racionalmente. Então, uma coisa assim que a gente gostaria de falar é da amizade, da verdadeira amizade. E, por exemplo, você dar o livro para uma pessoa, divulgar o livro para uma pessoa, dar a vara de pescar para a pessoa, né? Que a pessoa aprenda a pescar seus próprios peixes. É a amizade que faz tudo isso. Isso, para a pessoa começar a aprender a ser feliz, né? Então vamos ouvir um pouquinho. Deixa eu pôr aqui no violão. Saia desta vida de ilusão, sossegue um pouco o seu coração. De nada adianta tanta luta e escravidão, se não alimentar sua razão. Eu
que buscas a felicidade. Só não desconsidere a amizade daqueles que querem que você seja feliz da forma que merece, sempre quis. Pois não vê que ninguém tem nada aqui, a não ser dor aqui e dor ali. E quem diz que é feliz sem a vida conhecer é infeliz, já cresceu seu nariz. Só quem sabe e conhece toda a história, que não vive se enchendo de glória. Os que estudam o universo em desencanto, pode crer, querem ser inimigos do seu pranto. Pois não vê que ninguém tem nada aqui, a não ser dor aqui e dor ali. E quem diz que é feliz sem a vida conhecer é infeliz, já cresceu seu nariz. Pois não vê que ninguém tem nada aqui, a não ser dor aqui e dor ali. E quem diz que é feliz sem a vida conhecer é infeliz, já cresceu seu nariz. É infeliz, já cresceu seu nariz. É infeliz, já cresceu o seu nariz. Obrigado. Muito bem, Wilson. Nós agradecendo a sua presença aqui, né? E voltará num futuro próximo, assim, para trazer mais alegria também, não é? Que as músicas racionais também estão ligadas na energia racional. E por isso transmitem a paz, né? A fraternidade e a alegria a quem está ouvindo. Eu agradeço a oportunidade, tá? Da rádio aqui. E um feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo. Muito bem, com o livro Universo em Desencanto. E o Julinho também aqui, ele é um músico, um artista também, né? Bate o violão, é bateria, é órgão, é tudo, né, Júlio? Luiz, somente nas horas vagas, né? Então, aí, esse é o exemplo, né, aqui do Wilson. Nós queremos pedir aos outros estudantes, né, aos artistas da cultura racional, as pessoas que têm o dom musical, que são instrumentistas, que quiserem apresentar aí o seu trabalho, as portas estão abertas. É só comparecer aqui ao programa Encontro Racional, procurar o Luiz, a Nailde, o Júlio, ou mesmo eu, na Casa Racional, na Livraria Racional, e marcar um horário, né, um dia exato para vir aqui dar seu depoimento, fazer o seu trabalho, dar o seu alô. Que tem gente muito boa nesse Brasil fazendo música racional, inclusive o Lúcio Barbosa, de Itapecerica da Sé, que nós vamos fazer força para trazer aqui, que é o autor daquela música Cidadão, né? E é uma música assim, gravada pelo Zé Geraldo, e um dia ele estará aqui falando de cultura racional e cantando coisas racionais. Bom, depois desse espaço gostoso musical, nós vamos a mais uma mensagem racional, né? E você vai conhecer mais um pouco de cultura racional através do Vamos Conhecer de hoje. Você está ouvindo um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E agora, vamos conhecer? A natureza, desde a primitiva fase de monstrinhos e monstrengos, para chegar até a fase da civilização, passou por vários estágios, sendo preparados pela natureza, para se chegar no estágio verdadeiro racional, que é quando todos estiverem ligados à energia racional, que é uma energia espacial por ser do primeiro mundo. E a natureza evolui com rapidez. Por isso, vejam,
Já foram monstros, já foram selvagens, não tinham instrução. Eram todos guiados pelo temor e hoje são civilizados e ilustrados. Notem quantas mudanças já fizeram, quantos estágios já passaram. O estágio próximo a passar é o de ficar ligado à energia espacial e começar a transitar no espaço. Veja quantas mudanças já fizeram e quantos estágios já passaram. E como a cultura racional classifica esses estágios? O primeiro e primitivo estágio foi a fase de quando eram monstros, monstrinhos, monstrendos, que surgiram do resultado da incubação da goma na resina, sendo gerados e desenvolvidos naquela primitiva natureza, bem diferente do que é hoje. E foi um longo período, eternidades de transformações na fase de monstros, que surgiam em vários pontos da face terrestre. O segundo estágio foi caracterizado pela fase em que eram selvagens, rudes e atrasados, vivendo como feras bravias, prevalecendo o instinto animal. O terceiro estágio era mais adiantado, sendo selvagens mais aprimorados, e que viviam em trocas de pedras, esculpidas pela natureza, e sem instrução, mas reunindo-se em moradias rochosas, reconhecidos pela ciência como o homem da pedra. No quarto estágio, veio a fase de bicho racional, tempo esse em que ninguém ainda tinha instrução, mas já procurando se organizar em tribos. Já o quinto estágio foi marcado pelo comando da energia magnética, que começava a botar na imaginação de todos as letras, as palavras, os algarismos, a fase do bicho racional se iniciando a instrução, que durou muito tempo. No sexto estágio, iniciou-se a civilização da humanidade, até chegar aos tempos modernos atuais, como promovido pela atuação da energia elétrica que aprimorou e desenvolveu os feitos da energia magnética. E o sétimo estágio, o sucessor da fase da civilização, e que é a fase espacial. Então vejam, ouvintes, como a natureza vem mudando de um estágio para outro, as mudanças naturais. E esta, estando neste período, o retorno de todos para o mundo racional, tudo sendo uma evolução natural da natureza. Mas quem não conhece estas mudanças todas que a natureza já fez, acha impossível a humanidade chegar a esse ponto de transitar no espaço, porque não conhece bem os estágios todos que já se passaram. Observem, então, este exemplo. Se nesse estágio da civilização fizeram toneladas de ferro transitar no espaço, as naves espaciais, os aviões, eles ligados à energia elétrica e magnética, essas duas energias desse segundo mundo são duas energias poluídas e enfraquecidas, que fará então ligados à energia racional, a energia do primeiro mundo, a energia pura, limpa e perfeita, a energia racional, a mais poderosa que existe. Então, ligados a essa energia espacial, está mais do que claro e verídico que vão transitar no espaço. Pois é, tudo é questão de tempo e momento certo para a natureza consolidar suas evoluções, como tudo que já se passou na história humana. Sempre achava impossível que isso ou aquilo pudesse acontecer. E nesse estágio,
completa-se o ciclo das 7 partes do porquê todos assim são. Tinha que chegar a esse ponto, por evolução natural da natureza, por serem de origem de cima, porque tudo veio de cima para baixo, e a origem de tudo é em cima, e não no chão. Coisa nenhuma foi feita de baixo para cima, e sim, tudo foi feito de cima para baixo. E, portanto, aí está esse grande vácuo, esse grande espaço, que quando olham para cima, tão misterioso e enigmático para o povo do chão, quando, é claro, viviam sem se conhecer. A importância de se conhecer a cultura racional, a grandiosidade do conhecimento. Você vai só se apercebendo disso à medida que vai aprofundando o seu conhecimento nessa cultura, ou elevando o seu conhecimento nessa cultura. Você vai, além de saber de tudo, vai ficar ligado a essa energia que vai promover dentro de você um equilíbrio nunca visto, né? Então a energia vai promover dentro de você tudo aquilo de bom. Por isso que cessam as enfermidades, porque o que causa a enfermidade é uma energia poluída, eletromagnética, e a racional trata. Né, Júlio? Exatamente. E a natureza tem seus estágios, como na nossa vida, numa geração, também existem os estágios. Nós temos que passar pela fase primária, o estudo primário, depois o secundário, até chegar no superior, para o amadurecimento. São as fases que cada ser tem que enfrentar e amadurecer para chegar ao objetivo de sua evolução. E assim a natureza, com as suas evoluções, veio através dos estágios, mudando tudo que era preciso e necessário para atingirmos este ponto. E daqui, atingiram uma fase maior ainda, uma fase brilhante, onde vamos viver com um verdadeiro equilíbrio ligado ao nosso mundo de origem, de forma natural. Então não perca tempo para que isso aconteça. Não espere para ver. Já, desde agora, procure participar dessa nova fase através do Universo em Desencanto. E para terminar, Ailton, neste novo de muita energia racional. E feliz 1994 a todos. E domingo que vem o primeiro programa do ano, o especial do mestre Manuel Jacinto Coelho. Então, domingo às 8 horas e 15, né, 20 horas e 15 minutos, né, que hoje começou um pouquinho mais tarde devido ao tour, mas no próximo domingo às 20 horas e 15 estaremos aqui com mais um programa Encontro Racional. Participaram do programa de hoje Luiz, Nailde, Júlio, o Arquimedes, na técnica o Maurício. E o convidado de hoje foi o Johnny Wilson, né? Que deu aquele banho de energia racional através da música. Então, até o próximo domingo, às 20 horas e 15 minutos. E... boa noite, Brasil Racional!